Vou colocar para vocês então agora algumas questões de bulose, tá bom? Basicamente a gente analisa e depois a gente faz a correlação e dá o diagnóstico. Então, quando eu apresento essa imagem para vocês, o que que a gente está vendo aqui? Né? Um descolamento da epiderme e a gente percebe que sobrou só apenas a derme. Então, a primeira impressão que a gente vai imaginar é que temos uma bolha subepidérmica. E aí na periferia da bolha, a gente tem uma reação inflamatória. Está longe, vamos analisá-la. No detalhe, a gente tem uma leve espongiose e começamos a ver que tem eosinófilos. Eosinófilos também aqui na derme superior. Então, uma bolha subepidérmica associada a eosinófilos. O detalhe do material fibrinoide e vários eosinófilos. E aí, vamos pensar? O que vocês acham que essa histologia pode nos levar a crer? Continuando com a correlação clínica, a gente vê um paciente, que é um idoso, com a pele clara, mostrando várias áreas de eritema e, no detalhe, uma lesão vesco-bolhosa. Então, fazendo a correlação entre dermatopatologia e a clínica, nosso diagnóstico é de pemphigoide bolhoso. Então, a lembrança que fica é o nível de clivagem subepidérmico, a célula inflamatória predominante é o eosinófilo, a clínica sempre bem apresentada como um idoso, que em geral tem um prurido, bolhas tensas e com conteúdo hemático. E se eu precisar fazer imunofluorescência, até pela técnica de salt split, em geral ele é positivo, né, no teto da bolha, com o IgG e o C3. Próxima imagem. Então a gente percebe hiperceratose, acantose, processo acantolítico, que me parece que é dentro da epiderme. No maior detalhe, hiperceratose, acantólise, e a gente fica aqui na dúvida, né, se tem alguns corpos redondos ou grãos. Detalhe do processo acantolítico, né, dentro da epiderme. Percebemos também hiperceratose com paraceratose. Novamente, células acantolíticas. Esse padrão de disceratose acantolítica ele é importante, mas a gente tem que imaginar que também vai precisar da correlação clínica. Então, hiperceratose, acantólise, essa proliferação vilosa das papilas dérmicas, além de acantólise meio que suprabasal. Novamente. Então, acho que a gente já faz talvez o primeiro pensamento, né? De disqueratose acantolítica, vamos pensar em Grover, Darrier e Haley-Haley. E aí, vamos fazer a correlação? Pápulas ceratósicas, meio que agrupadas. Então, acho que a melhor ideia aqui vai ficar entre Grover e Daria. Como está assim seguindo um dimídio, deve ser alguma coisa genética. Então, por isso, nosso diagnóstico é a doença de Daria, onde eu tenho esse padrão de disqueratose acantolítica focal, é uma doença genética que pode ter acometimento familiar e lesões unguiais, na qual a gente vê uma hiperceratose, acantose, corpos redondos e os grãos, com essas pápulas ceratósicas em geral no centro do tronco, né? E a história familiar característica. Então, mais uma doença de pele aí das buloses para a gente relembrar. Primeira impressão dessa histologia, quase nada, talvez uma leve inflamação na derme superior. Observamos um edema da derme papilar com uma reação inflamatória, que os meus olhos ainda estão longe, então vamos aproximar. A imagem é bastante característica, né, revelando uma coleção de neutrófilos na papila dérmica. Aqui a gente vê uma espongiose com neutrófilos,
focos de paraceratose, um pouquinho de grumos bacterianos, mas essa imagem que é a imagem anterior, ela é bastante sugestiva do nosso diagnóstico. Às vezes a gente pode encontrar eosinófilos também nesse infiltrado inflamatório. Não invalida o nosso diagnóstico. Então, qual é a hipótese de vocês? Associando a uma erupção papulovesiculosa, que normalmente está nas faces do cotovelo, joelhos, glúteos, lembra escabiose, pápulas eritematosas com pequenas vesículas, como há um prurido significativo, né? Então posso ter pequenas crostas, nosso diagnóstico está feito. É uma dermatite herpetiforme, na qual a gente observa uma bolha subepidérmica neutrofílica, neutrófilos se agrupando nas papilas dérmicas, e por isso tem esse nome, né, microabscesso de Pierrat. E na imunofluorescência, você vai ver esse padrão de deposição de imunoglobulina A granular. Então, é um jovem com prurido nos cotovelos e glúteos, né, com pequenas vesículas. De longe já vemos as dicas indiretas, que seriam hiperceratose compacta, hipergranulosa. Então, a gente já imagina que essa vesícula, essa bolha, vai estar numa região palmo plantar, provavelmente. Percebemos que tem fibrina dentro da bolha. Sempre olhem para essa região, a qual a gente vai ver se tem epitélio ou não. E não há epitélio. Então, se não há epitélio, é fatalmente uma bolha subepitelial, né? Então, subepidérmica. E a bolha, normalmente com pouca inflamação, e a elevação das papilas, como se fossem patinhas das centopeias. Então, esse aspecto de papila armada é bastante sugestivo de uma doença. Novamente, vemos a derme papilar armada, vasos sanguíneos, e que podem ser positivos, né, ao PAS, né, esses vasos sanguíneos. Então, a correlação clínica vai se dar com paciente idoso com lesões eritematopapulosa e vesiculosas, nas regiões de trauma, tem um pouco de fotossensibilidade, pode apresentar hipertricose, detalhe da hipertricose nessa imagem. Com isso, nosso diagnóstico é de uma porfíria cutânea tardia. Então, tudo que eu comentei, uma bolha subepitérmica com poucas células inflamatórias, apresentando-se festonamento papilar, que é muito característico e correlacionando com esse quadro clínico. Aqui a gente vê uma dermatite psoriasiforme espongiótica. E além disso, parece que tem um afluxo de neutrófilos. De novo, no maior detalhe, ortoceratose, espongiose com muitos neutrófilos. A gente não vê propriamente nenhum processo acantolítico. De novo, aqui a gente vê camada córnea e muitos neutrófilos logo abaixo. Então a gente tem uma pustulose subcórnea. Então a gente vai entender em qual doença possa encaixar essa pustulose subcórnea. Às vezes vão ter lesões vaculares da camada basal, extravasamento de hemácias inclusive, e algumas vezes até eosinófilos. A coloração clínica se dava por um paciente, né, com eritema e pequenas pústulas que surgiram após o uso de medicações. Então a gente vê aqui pequenas pústulas sobre uma superbase eritematosa e umas áreas de escamas fazendo um aspecto meio que policíclico ou até anular. Com isso, nosso diagnóstico é da famosa PEGA, pustulose exantemática generalizada aguda. Percebam que ela pode ter neutrófilos, eosinófilos, lesão vacuolar da camada basal, já que ela é relacionada, né, ao uso de uma medicação, que poderiam ser antibióticos, antiepilépticos. É uma doença bastante aguda, então é uma forma de farmacodermia com essas pústulas. Dorso de um paciente com lesões erosadas. Na primeira impressão, não me parece ter bolhas tensas, bolhas vivas. Então, a gente tem uma variabilidade, pequenas bolhas e áreas de erosão com crostas.
Os exames patológicos revelavam ortoceratose, o processo acantolítico ao nível da camada granulosa, tem uma acantólise alta. Então, aqui imagem que mostra uma dermatite psoriasiforme espongiótica e uma acantólise muito discreta, que quando eu projeto para essa imagem, eu vejo aqui ó, as células acantolíticas redondas, com aquelas erosões no dorso, a gente vai fazer a correlação para pênfigo foliáceo, que é uma clivagem intraepitelial alta, com bolhas poucas, erosões, e que na imunofluorescência direta o padrão é intercelular de IgM e C3. Lembrando que todo pênfigo, então pênfigo foliáceo e vulgar, e as suas variantes têm a mesma imunofluorescência direta. Não dá para diferenciar esses subtipos por esse exame. Detalhe novamente, camada córnea, clivagem alta, leve espongiose. Apesar que quando a gente olha nesse foco, a clivagem está um pouco mais baixa. E aí o examinador coloca novamente clivagem baixa, células acantolíticas na primeira camada, que é a camada basal. Então, percebemos uma camada só de células na basal. A erupção clínica mostra pequenas vesículas, crostas nessa região de forte exposição. Detalhe de algumas pequenas bolhas, crostas, vesículas. Então, o nosso diagnóstico, nesse caso, é de um pênfigo vulgar. Então, a clivagem ela é mais baixa ao nível da camada basal e, normalmente, a clivagem também acomete os anexos cutâneos, como né, os folículos pilosos e as glândulas sebáceas. As bolhas podem normalmente acometer também as mucosas e, novamente, a imunofluorescência é semelhante, intercelular para IgM, IgG e C3. Aqui a gente já não percebe, né, nenhum processo acantolítico, epidemia retificada, reação inflamatória na derme, um padrão que tem um tom um pouco mais rosado, rosado com vacúolos, rosado com vacúolos. Então me dá uma sensação de um granuloma com células xantomizadas. Olha o padrão. A gente vê aqui um vaso e uma reação linfocitária com vários vacúolos. Vasos sanguíneos cercados por essa reação granulomatosa, xantomizada. E aqui, um filete neural recoberto por uma reação granulomatosa. A imagem clínica era de um paciente idoso com uma infiltração cutânea, lobos da orelha estavam também espessados. Então, acho que o nosso diagnóstico não é da matéria, mas pode ser feito de um padrão de Hanseníase vichoviana. Aqui a gente tem a coloração do FITE, mostrando os vários bacilos álcool-ácido resistentes dentro do interior dos isquiócitos. Então, nosso diagnóstico final, Hanseníase vichoviana. Já nessa imagem, a gente vê extravasamento de hemácias, vasos sanguíneos, reação inflamatória neutrofílica e a parede do vaso encontra-se espessada, com a famosa necrose fibrinoide. Um maior detalhe da parede do vaso toda vermelhinha, reação inflamatória neutrofílica, extravasamento de sangue. Aqui alguns vasos sanguíneos com paredes espessadas, parede espessada. Então, estamos de frente a um diagnóstico muito bonito na histopatologia de uma vasculite leucocitoclástica. Maior detalhe do espessamento da parede vascular, fenômeno de leucocitoclasia, onde a gente vê esses grânulos bem pequenininhos, que também se encontram nessa região.
muitos neutrófilos. Então, vasculite leucocitoclástica, que pode corresponder a lesões papilopurpúricas, às vezes até ulceradas, em geral nos membros inferiores. Então, diagnóstico nesse caso, vasculite leucocitoclástica. Então, esse era o testezinho para a gente estimular o estudo de vocês. Então, revejam, né, se estimulem aos estudos e eu agradeço aí a participação. Um abraço.